E eu tô correndo, sabe por quê? Porque o jogo de São Paulo acabou de acabar e nós já vamos mostrar para você e daqui a pouco vamos mostrar vestiário, toda a repercussão. Mas antes, como é que foi o jogo? Vamos ver. Tudo pronto, hora do show para você ligado na Gazeta, hora de São Paulo e Cruzeiro. Aqui no estádio do Morumbi, a saída da equipe mineira. Bola pro Nenê, que passe no Diego, de direita, Fábio! Espetacular a sobra do Hudson, tira, Léo. Aí o Pirata. Agora sim ele abre o jogo pro David, a chuva aperta, David. No fundo pro Egídio, a condição é legal. Bola pelo alto, buscando o Barcos. Quase o Pirata marca. Partiu o Nenê. O levantamento no segundo poste, Arboleda escorou para o Diego Souza, condição legal, tá lá! Gol do São Paulo! E é do matador, é do artilheiro, número 9, Diego Souza para o São Paulo! Aí o Bruno Pérez, vindo o drible, Reinaldo. Perdeu a bola para o David, sem falta. David, o cruzamento nas mãos do Jean. Vacilou o Reinaldo na saída de jogo. O David bateu cruzado buscando o Thiago Neves. Foi em cima do Jean. Reinaldo. Para Nenê. De novo com o Reinaldo na ultrapassagem. Vai avançando, Reinaldo colocou atrás para o Hudson. Pode bater o gol de longe, Fábio. São dois homens na barreira, veio o Nenê, o levantamento, tirou o Barcos, sobra do Shailon, ele bate bem de longe. E a bola passa próxima à trave do goleiro Fábio. Perdeu Ariel, Diego Souza, no fundo, Brenner pode bater no gol, preferiu o cruzamento pro Nenê. Agora o Brenner fez tudo certinho, rolou pro Nenê. Que na chapada do Nenê, a clássica. A bola passou muito perto do gol do Fábio. Aí o lançamento, buscando o David dentro da área, dominou. Na marcação o Bruno Pérez, David. Colocou atrás para o Robinho, chute cruzado. Passa com muito perigo o chute do Robinho. Aí a bola espichada, Diego Souza com o Brenner. Foi para cima na marcação, trouxe por dentro, Brenner. Aí com o Nenê, pode bater de longe. Mais um chute perigoso do Nenê. O cruzamento na área, o desvio do Raniel, tirou a defesa, completa Everton, de cabeça para tirar. Diego Souza e apita o fim de jogo, Roberto Lopes. Vitória do São Paulo, 1-0 o gol do Diego Souza. Um resultado que mantém aí o São Paulo na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Sim, porque o Grêmio também ganhou a Chapecoense, continua a diferença só no saldo de gols. Eles estão juntinhos ali e é muito importante você terminar em quarto lugar. Direto para o Morumbi, Osmar Garrafa, boa noite. Primo, vai lá ver se começou. Boa noite, Flávio. É isso, falamos aqui ao vivo do estádio do Morumbi, estamos na zona mista, debaixo de muita chuva e o São Paulo voltou a vencer, Flávio. Depois de 3 jogos, 3 empates consecutivos, com um golaço de Diego Souza no primeiro tempo, como nós observamos nos melhores momentos, o São Paulo venceu por 1-0 e esse resultado, Flávio, ele qualifica o São Paulo à próxima Copa Libertadores da América. Matematicamente, o São Paulo está classificado à Copa Libertadores da América. Agora, nas 3 rodadas que restam, ficam a dúvida ainda se o São Paulo vai à Copa Libertadores na fase de grupos, ou seja, vai de forma direta, ou se vai participar na fase preliminar. Com essa vitória de hoje, o São Paulo permanece na 5ª colocação com 62 pontos. Nada mudou, o Grêmio também venceu a Chapecoense, continua com os mesmos 62 pontos, com uma vitória a mais que o São Paulo e por isso, nesse momento, o São Paulo está entrando com a 5ª vaga, mas ainda restam 3 jogos a disputar. O São Paulo vai fazer 2 partidas
até o término do Campeonato Brasileiro fora de casa, contra Vasco da Gama no próximo meio de semana, quinta-feira, e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. E tem uma única partida que será disputada aqui no estádio do Morumbi. Para a partida contra o Vasco, a preocupação é com o Bruno Alves, que está suspenso, ele não vai enfrentar o Vasco da Gama, e o Reinaldo deixou o campo aqui contundido. Já recebo um aviso que o Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico do Mano Menezes, o Mano Menezes está licenciado do cargo, resolvendo problemas de saúde, problemas particulares, nada grave, e o Sidney Lobo já comandou o Cruzeiro na última partida, e hoje também o Sidney Lobo está em entrevista coletiva. Vamos acompanhar o técnico do Cruzeiro falando em entrevista coletiva aqui no Morumbi, depois desta vitória do São Paulo por 1-0. O ano e a competição também. Em relação ao Sassá, nós vamos pensar, né? É muito bom ele estar retornando. Tem o retorno também do Fred, que nós deixamos lá, mas nós vamos pensar a partir da manhã na melhor formação. Ô Sidney, no do São Paulo, eu percebi ali atrás os jogadores conversando o tempo todo, qual falha teria acontecido. A gente sabe que nas vésperas sempre tem, né, aquele treinamento da bola parada na toca da Raposa 2, que a gente até não acompanha. O que foi determinante ali e o que você conversou com os atletas também? Porque aquele tipo de lance ali define como definir uma partida aqui no Morumbi. A gente treinou essa jogada assim, e a bola do Nenê, neste caso a bola do Nenê foi viajada, eles não deixaram ninguém para puxar, eles atacam com 4, e se eu não me engano foi o Arboleda que cabeceou a bola, né? E o Arboleda eu acho que é um dos melhores cabeceadores do Campeonato Brasileiro. E ele tem um bom tempo de bola. Ele acabou ganhando, o Ariel tentou correr para trás, que é difícil para saltar, e ele acabou levando vantagem. Nessa hora, ficou 2 jogadores e, infelizmente, foi o Diego Souza, né, que dominou a bola, e a gente estava saindo e eles acabaram fazendo o gol, por mérito deles, claro, e nós vamos tentar corrigir isso para que não ocorra mais. Sidney, sem querer naturalmente aí arrumar culpados, né? Mas essa defesa sem o Dedé, realmente ela sente muito, né? E não à toa que o Dedé hoje é considerado talvez o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro e está a serviço da seleção brasileira. Como que você e o Mano têm analisado quando o Dedé não está em campo e essa bola alta que acaba ali atrapalhando os zagueiros? Bom, nós temos excelentes zagueiros, né, atuando no Cruzeiro. O Dedé faz falta, óbvio que faz falta, né, é um dos melhores também, né, que tem um bom tempo de bola, agride a bola. Mas não era a função ali do zagueiro, na verdade a bola foi alçada, a bola foi muito no fundo e acabou surpreendendo a nossa defesa. Mas o Léo, o Manuel, o próprio Murilo que está lesionado, o Kaká que está subindo, são zagueiros assim de um nível alto, que tem se empenhado no treino. O Manuel é um deles que se dedica sempre pós-treino para fazer trabalhos de bola alçada. Então não foi esse o motivo da gente ter tomado o gol, mas eu acho que foi, né, eu acredito mesmo, o mérito de São Paulo de ter aproveitado a chance. Sidney, para esses... Bom, daqui a pouquinho a gente volta ao Morumbi com o André Jardine, com os jogadores do São Paulo, jogadores do Cruzeiro. Boa noite, Miller. Bom, resultado excelente, já que o Grêmio ganhou lá, né? E o jogo de São Paulo era mais difícil. Mantida a esperança, mudou muito São Paulo com o Jardine? Boa noite, Flavito. Hoje mudou um pouco, mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o São Paulo criou 2, né, chances, uma com o Nenê que chuta de direita e o lance do gol do Diego Souza, né? O Nenê estava jogando aberto e o Chaino por dentro, aí depois no segundo tempo o Nenê jogou mais por dentro e ele rendeu mais para o ataque junto com o Diego Souza. Mas de qualquer maneira o esquema tático foi mudado totalmente, né? Saíram aqueles 3 zagueiros, 3 volantes e jogaram no tradicional 4-3-3, né? Isso está muito bom para o time porque dá liberdade para o Nenê, dá liberdade para os jogadores de ataque, porque tem os volantes de contenção, no caso o Jusilei e o Hudson ali na frente, quer dizer, dá mais proteção para a zaga do São Paulo. Cruzeiro nós já sabemos que tem já uma vaga na Libertadores, veio somente cumprir tabela, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. O importante é que o São Paulo já estava 5 jogos sem vencer no Morumbi. Então essa vitória dá uma moral para o Jardine especial, porque é a primeira vitória sua, e também para o grupo que precisa, claro, mais uma vitória para
ratificar e consolidar a sua permanência, né? Permanência não, a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Pelo que o Garrafa disse, com o resultado de hoje, os outros resultados, São Paulo já garantiu. Já garantiu. A briga é para Tinha fase de grupos. Exatamente, né? isso eu estou falando. Fase de grupos. Mas o São Paulo tem condições. São Paulo tem não muitos jogos difíceis, né? Tirando o Vasco. O Vasco, o Chapecoense fora. Sim. E o Sport aqui. Exatamente. E o Sport vai virar aqui praticamente rebaixado. Quer dizer, então o São Paulo depende somente de si para ir para a Libertadores, né? Sem ser aquela fase de repescagem, aquela coisa toda. Mas eu acho que eu gosto desse esquema tático que o Jardine colocou. É um tradicional 4-3-3, dá mais liberdade para os jogadores criarem e os jogadores de ataque terem liberdade de movimentar e chegar no gol. Assim que o São Paulo liberar, assim que o São Paulo sair para as entrevistas, nós estaremos ao vivo falando do Morumbi, ok? Hashtag Mesa Redonda, faça suas perguntas, mande as perguntas para o Guilherme Camarda e no Twitter, da maneira que você quiser, hashtag Mesa Redonda, e a gente estará com vocês, colocando você dentro do nosso debate. Celso Cardoso, aqui é uma coisa, Jardine é outra, completamente diferente. Aqui eu gosto dos dois trabalhos, eu gosto do Jardine, gosto muito do jeito de jogar dele, me agrada mais do que o jeito do Aguirre, mas no momento que o Garrafa entra de São Paulo está classificado para a Libertadores, o mérito é 99% do Aguirre. Sim. Foi ele que fez isso. E em termos também de produtividade, boa noite Flávio, boa noite amigos no Mesa, boa noite para você que acompanha o Mesa Redonda. Em termos de produtividade, eu também não vi assim um São Paulo tão diferente. Conseguiu uma vitória. Em termos de resultado, como o Miller falou, é importante para o Jardine, em termos de ganhar moral. É importante para o São Paulo também, que já tinha praticamente a vaga para a Libertadores assegurada, só confirmou matematicamente hoje, mas precisa garantir a participação na fase de grupos. E aí tem como grande concorrente o Grêmio. O Grêmio tem o mesmo número de vitórias, só leva vantagem no saldo de gols. Então, se o São Paulo tem adversários teoricamente fáceis, o Grêmio tem uma pedreira contra o Flamengo agora, né? E agora o Flamengo na briga pelo título. Pelo título. Então dá para garantir. Porque qual é a vantagem de você garantir a fase de grupo? Você pode se preparar com mais calma, com mais tranquilidade. Os jogos da Libertadores já são logo em fevereiro. Quer dizer, o time volta... Agora são 4 jogos. São 2 fases. E assim... Não, 4 se passar, né? Com essa nova, com a mudança do sistema, você não pega mais aquela babaiada. Não. Você pega... agora não tem mais Tolima. Por exemplo, eu não sei quem foi que entrou esse ano que jogou contra o Colo-Colo. O Botafogo, com o Jair Ventura no ano passado. O Olímpia, ano passado. Exato. Olímpia, times que já ganharam Libertadores. Foi o Botafogo com o Jair Ventura. Forte, pois é. E aí, sem tempo de preparação, com a pressão da torcida que quer ver sempre o São Paulo. O São Paulo tem uma história na Libertadores. De repente já entra numa competição, num jogo eliminatório, sem o devido preparo, isso traz um ambiente muito ruim. Claro. A gente nem sabe quem vai ser o técnico. Eu espero que o São Paulo também, Flávio, defina logo, sabe? Ou é o Jardine, ou vai contratar outro, mas precisa definir. Não pode ficar com essa pendência. Vamos aguardar como vai ser o treinador interino para tomar uma decisão. Chico vai falar, Vampeta também, Guilherme. Estão mandando mensagem pela hashtag Mesa Redonda aqui no Twitter. O Xavier Adriano está perguntando: boa noite a todos da mesa. Gostaria de saber dos convidados o que vocês acharam da postura do Raí assumindo a responsabilidade de encabeçar a demissão do Aguirre. Vampeta, boa noite. Boa noite, Flávio. Vai responder isso aí? Trairagem. Trairagem? Não, modo de falar na bola é trairagem, porque o cara jogou com a Aguirre. Né? Você acabou de falar, com a Aguirre ou sem a Aguirre, o Santos do Atlético Mineiro não ia chegar em quinto. Não ia chegar, tá brigando sempre São Paulo e o próprio Grêmio, né? Que saiu da Libertadores. O Raí que jogou com a Aguirre, né? Tem o Lugano, tem o Ricardo Rocha. Você sempre fez assim, trabalhando com você sempre fez, sempre é o dirigente. Só que esse dirigente, a presidência de São Paulo, está sendo blindada por 3, Ricardo Rocha, Lugano e Raí. E dentro dos quais o Raí jogou com a Aguirre. Jogou com a Aguirre. A gente sempre fala assim, o dirigente sempre toma atitudes erradas. Será que ninguém no São Paulo ia escutar o Raí, ou o Lugano, ou o Ricardo Rocha? De repente você libera o cara a terminar o campeonato. E é nítido e factório. O Inter de Porto Alegre não era para estar onde está. A gente, quando começou o Campeonato Brasileiro, se apontava o São Paulo em 7º, 8º. A surpresa aí é o Inter. E a grande surpresa é o São Paulo. Está numa pré-Libertadores. Agora hoje seria pré. Mas pode estar numa fase de direta, a depender agora desses 3 jogos junto com o Grêmio. Né? O São Paulo, o Grêmio joga 2 partidas fora de casa seguidas. O São Paulo tem aí o Sport, que o Miller falou, que perdeu hoje em casa. Poderia ter segurado, a gente cobra tanto a permanência
a um trabalho de algum treinador. E o Aguirre, para mim, também é o responsável. Quando estava liderando, talvez eu acho que o problema do Aguirre foi Cotia. Usar mais os jogadores da base. Porque o que o Aguirre vem fazendo, o Flamengo ficou um tempo sem ganhar, o próprio Palmeiras ficou um tempo sem ganhar. E os times que estão ali na liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está em seu devido lugar e talvez termine até em quarto. Há possibilidade. Só o Grêmio tropeçar, o São Paulo botar vantagem. Bom, o Chico vai falar, lógico, mas vamos ver a classificação, como é que ficou, porque a gente tem uma análise mais ampla da situação. Vamos lá. Bom, o Palmeiras, apesar de ter tropeçado hoje, está tranquilo lá na frente com 71 pontos. Flamengo venceu, agora é o adversário mais direto, está 5 pontos atrás, 66 pontos. O Inter perdeu no Rio, 65, o Grêmio tem 62 e o São Paulo tem 62. Ali é o número de vitórias. Ali está marcando que o Grêmio tem uma vitória a mais que o São Paulo. Não, tá certo, tá certo. Eu falei saldo de gols, desculpa. Eu também. Na verdade, o Garrafa estava certo, falando lá. 17 a 16. Então, aí é que está a vantagem do Grêmio, por isso o critério dele de desempate. O Atlético reagiu, está com 53. Nessa altura nós teremos então em pré-Libertadores o São Paulo e o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Paranaense vem subindo, 50. O Cruzeiro tem 49, Botafogo 47, Santos 46. O Santos parece que deu adeus à Libertadores. Né? Como é que é? Então vamos lá, vamos para o Morumbi, daqui a pouco a gente volta com a parte de baixo da tabela, com o Chico falando. Vamos para o Morumbi, Osmar Garrafa. Sim, já deu para assimilar, mas a gente não pode tirar mérito também do trabalho do Aguirre, que nos colocou aqui nessa posição de poder classificar para a Libertadores, né? Mas a gente já tá entendendo bem o que o professor Jardine quer e já vemos melhoras durante os jogos. Mais uma, tá? Só estão indo menos bolas no gol, né? Já foram bem menos hoje, você fez 2 defesas, mas o Cruzeiro não criou tanto, mais por mérito do São Paulo, que o Cruzeiro, como disse o Caetano, estava meio desinteressado. O que você acha? Cara, a gente está muito bem, acho que hoje não faltou oportunidades, né, com o Cruzeiro, mas acho que nosso time inteiro estava bastante ligado, nossa zaga ali principalmente, dá o méritos ali para o Arboleda, para o Bruno Alves, para os laterais, o Pérez, o Reinaldo, o Edmar, que depois entrou. Eles foram hoje sensacionais, perfeitos nos jogos. E quando a bola passar, eu espero estar pronto ali para poder ajudar, mas graças a Deus nosso time inteiro hoje jogou muito bem e graças a Deus conseguimos a vitória. Tá aí, Flávio, o Jean é o primeiro jogador a falar aqui na Zona Mista, passando pelo Mesa Redonda e abordando exatamente, Flávio, aquilo que você conversava com os nossos companheiros aí no Mesa, né? De que o mérito dessa classificação antecipada da Copa Libertadores, mesmo ainda em G5 e G6, se deve ao trabalho realizado pelo Diego Aguirre. Nós continuamos por aqui na Zona Mista, aguardando a passagem dos jogadores. Já falou o técnico interino do Cruzeiro, Sidney Lobo, e daqui a pouco o André Jardine, que foi hoje como interino, né, até o final do campeonato, conquistando a sua primeira vitória à frente do elenco tricolor. Tá certo, Flávio? Bacana, prioridade para você. Meu caro Chico, depois a gente analisa a parte de base da tabela, mas aí nessa parte aí, Palmeiras parece tranquilo, o Internacional deve ficar ali naquele meio e a briga é desse 4º e 5º lugar aí. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Hoje o resultado de São Paulo foi muito importante, porque ao contrário do meio de semana, quando o Cruzeiro pegou o Corinthians, o Cruzeiro hoje jogou quase com o time titular. Jogou o Barros, o centroavante, né? O Pirata, o Barcos, né? Desculpa. O Barcos de centroavante, o Pirata, jogou... Thiago Neves. O Thiago Neves jogou... Nesse sentido foi o Dedé, né? Que estava na seleção. Só o Dedé que está na seleção. Então o Cruzeiro veio, o time, para ganhar do São Paulo. E o São Paulo conseguiu achar um buraco na defesa do time bem armado pelo Sidney Lobo, né? E conseguiu fazer um gol. E olha, foi muito difícil, porque eu acho que talvez o maior jogador hoje tenha sido de novo esse goleiro Fábio. Ele fez umas 2 defesas sensacionais, eram gols certos do São Paulo. Enfim, o São Paulo hoje teve uma partida dificílima pela frente, dificílima. O único problema foi que me estranhou, foi que o Cruzeiro não atacou demais, como costuma atacar. Porque contra o Corinthians ele jogou com um time misto. E o Corinthians nem assim conseguiu ganhar. Agora, contra o São Paulo, não. É praticamente o time titular, o time que foi campeão da Copa do Brasil, né? Com exceção do Dedé. E hoje eu esperava o Fred em campo, não sei porque não jogou.
Fred acabou não jogando, mas ele vem de contusão. Ele tem Dedé, ele tem Raniel. Não falta. Mas jogou o Rafael Sobis. O Mike Tyson dele lá, o Sassá. O Mike Tyson. O Sobis, né? Também. Então, tem um time bom, só que jogou muito na retranca. Foi difícil para o São Paulo jogar hoje. Mesmo no 4-3-3, para o São Paulo foi difícil, porque não tinha espaço. E o Cruzeiro marcava do meio campo atrás. Um negócio impressionante. O Sidney Lobo é pior que o Mano para jogar na retranca. São iguais, né? É pior e para sair no contra-ataque fica mais difícil, né? Até porque, Chico, você querer promover um contra-ataque com o Thiago Neves e o Barcos, não dá, porque ele não tem mais a explosão que tinha quando era mais 10 anos atrás, né? Mais garotinhos, né? Então, ficou difícil para o Cruzeiro nesse aspecto. Mas eu percebo uma coisa com esse São Paulo do André Jardine. Os jogadores estão mais à vontade. Isso me chama a atenção. Os jogadores não estão com muito problema de passar a bola, encontrar logo o companheiro. Não, o jogo do São Paulo ficou mais rápido. Isso significa o quê? Que todo mundo sabe onde todo mundo está. O André, ele é muito bom treinador. E é o segundo jogo dele. São Paulo ou não São Paulo? E é o segundo jogo dele. Treinador. Então você pode ver que o ritmo foi intenso. O São Paulo trocou muita bola. Então isso acontece com um time que está entrosado. E como esse time do São Paulo está entrosado? Não tem como estar. É colocação mesmo, é treino tático. É treino de evolução tática, evolução ofensiva. Né, buscando sempre o ataque. Isso o nosso amigo Aguirre não fazia. Fazia o contrário, jogar para trás. Sabe o que acontece, o Chico, Flavito? Eu não sou contra 3 zagueiros. Desde que tenha 3 zagueiros bons, como tinha o Muricy em 2006. Tinha André Dias, Miranda, Breno, quer dizer, até 4, porque o Breno jogava várias partidas e jogou de lateral direito. Quer dizer, quando você tem 3 zagueiros bons, 3 volantes excelentes, que saem, que não erram passes. O Guardiola às vezes joga no 3-4-3. Exatamente, não tem problema. Agora, desculpa, Pedro, o Aguirre, ele não tinha esses jogadores. Ele colocava o Hudson, o Jusilei e Lisieiro. Ele descalava errado. Não dá pra jogar. Não é muito grande também o São Paulo pro Jardim nesse momento, não? Não sei. Então, vamos ver. Então, a gente cobra isso do Jair. Então, mas aí... você acha também que também não é muito grande? Aí é que tá. Tem um momento que o cara tem que dar um passo. E aí ele vai sentir se já é o passo que ele pode, se não é. Ele tem nível para dirigir o São Paulo. Nesse momento, não sei, é o que a gente vai ver. Ele é um estudioso, ele conhece futebol, ele tem uma filosofia ofensiva, tem história no São Paulo. Agora, ele já está pronto neste momento para encarar as férias. Depois não aconteceu que nem aconteceu com o Barbieri, com o próprio Jair. Mas aí é que eu vejo o problema da própria diretoria do clube. Quem tem que saber se o cara está preparado ou não é a diretoria. E aí, quando o Vampeta fala do Raí, eu acho que ele fala com total propriedade, porque quando você tem um triunvirato lá, tem um trio que é ex-jogador, você pensa que a mentalidade para acompanhar o futebol vai ser muito diferente de gente que é amadora e está no futebol só por status, por influência e não porque entende do riscado. E aí você vê um ex-jogador fazer o mesmo que já fazia os dirigentes, você fica abismado. Então o que deveria, se a diretoria de São Paulo tem consistência e tem uma filosofia? Ok, o Aguirre não serviu, deixasse terminar o ano e escolher um treinador a partir da filosofia que o clube quer. Não tem filosofia. Exatamente filosofia isso, mas deveria ter. Aí, de repente, o André Jardine já fez um trabalho na base, é bom e nós vamos apostar nele. Ponto. Quantas vezes o Barcelona não apostou em treinadores da base? Bom, um cara chamado Guardiola, por exemplo. Ponto. E que nunca tinha trabalhado. Luiz Henrique, do clube, né? o Vilas Boas, né? Tito Vila Nova. Vila Nova, desculpa. Então, o Cruyff mesmo, que jogou Pois é, quer dizer, então, e aí, quem tem que saber isso é a diretoria. O André faz um bom trabalho, eu confio nele, vamos colocar. Pode errar. Não dirigindo muito do Leco, não? Mas aí, ele não pode ter, ele não pode só ter 3 ex-jogadores só para escudo. Os caras têm que ter, os caras têm que ter autonomia para bancar. Mas esses caras, foram campeões mundiais. O Lugano foi campeão mundial no São Paulo, o Raí, né, o Ricardo Rocha jogou lá, campeão mundial com seleção, ao lado do Miller e tudo. Tem que ter esse negócio de... Então tá defendendo só o salário? Não, mas sabe o que acontece, o Flavito? Para mim, na minha sensibilidade, eu acho que o São Paulo vai contratar outro treinador para o ano que vem
Paulistão e Libertadores, que praticamente está classificado. Pode estar deixando para trabalhar com ela. Exatamente. Eu acho que o São Paulo vai contratar outro treinador. Entendeu? Não estou dizendo que o Jardine não tenha capacidade. Mas aí é que longe disso. Vezes, ele tem que ter o seu momento de estrear e se arriscar. Às vezes, o cara não consegue, por ser prata da casa, se bem que o Jardine é gaúcho. Aliás, o Jardine, só para mostrar um pouquinho do que é o conhecimento dele, você vê o grande técnico quando ele mexe numa determinada posição e muda a vida do jogador. O Messi era um ponta esquerda aberto. E o Guardiola falou, fecha que você vai dar certo. Ah, não sei o que, até que um dia precisou, ele fez 3 gols contra o Real. Aí ele falou, opa, né? E aí o primeiro volante do Grêmio, não, o segundo volante do Grêmio, da base, era o Arthur. Sim. Ele chamou e falou, vem de primeiro volante que vai funcionar melhor. E mudou a vida do cara. Vamos voltar para o Morumbi, que tem jogador do São Paulo falando, Bruno Alves, né? Vamos lá. É isso, Flávio. Nós estamos aqui ao vivo com o Bruno Alves, de forma exclusiva na Zona Mista do São Paulo, agradecendo a assessoria de imprensa, ao Felipe, ao Juca, todo mundo por aqui. Bruno, de uma certa forma, voltar a vencer, a importância dessa vitória, a importância de ter de forma antecipada a Copa Libertadores, indefinidamente, se vai direto ou não, mas vencer não poderia ser melhor o jogo de hoje, o Jardine começando o trabalho, né? Obrigado por participar conosco, Bruno. É verdade, né? Eu sempre bato nessa tecla que é melhor evoluir com vitórias do que com derrotas. A gente sabe que a gente tem que evoluir, estamos no caminho certo, então o jogo de hoje foi importante para nos dar confiança no seguinte do campeonato. Agora, e essa zaga que vinha jogando com a Aguirre com 3 zagueiros, chega o Jardine, faz uma modificação com 2 zagueiros, e de qualquer forma você está no bolo, né, cara? Acho que isso é importante, respeitando, claro, os companheiros, né? É verdade, né? O Jardine também já disse pra gente que os 4 são zagueiros de qualidade, ele brinca até quem ele colocar vai jogar, então a gente tem a confiança do companheiro, a gente tá em uma amizade muito boa, sempre um torcendo pelo outro, então acredito que o São Paulo está bem representado de zagueiros. E o que o Jardine conseguiu colocar, se é que conseguiu, acredito que sim, com pouco tempo de trabalho. Vai praticamente aí menos de uma semana para trabalhar com vocês, já foram 2 partidas, enfim, tem algo que você já sente, a gente tem que seguir por esse caminho porque é o que quer o novo treinador? É verdade, né? A gente sabe que toda mudança é difícil. Acho que nos poucos treinos que teve, o Jardine está priorizando muito a posse de bola, que a gente tem o controle do jogo. Você vê muitas vezes o nosso time indo de um lado, rodando a bola do outro, aí tentando buscar os espaços. Então, a filosofia que o Aguirre acredita, o Jardine acredita, então a gente está comprando a ideia dele. Eu tenho certeza que o São Paulo vai ter sucesso. Você falou do Aguirre e o Flávio Prado nos nossos estúdios falava com o Miller, com os nossos companheiros por lá, com o Vampeta, o Celso, enfim, o Chico, todo mundo por lá, da importância do Aguirre no trabalho dessa classificação antecipada, não é? É claro, o Jardine chegou agora, a classificação chegou agora, ainda indefinida se é pré-Libertadores ou se é direta, mas o Aguirre tem uma participação incrível no São Paulo, que nas competições anteriores vinha brigando para não cair, né? É verdade, né? A gente sabe da qualidade do trabalho do Aguirre que teve. Ele com certeza ajudou bastante na evolução do São Paulo. Infelizmente, futebol é resultado. A gente teve uma queda de rendimento e acabou sobrando para ele. Só que o trabalho dele também ficou. O Jardine está implementando algumas coisas, então acho que essa mistura do que ficou com a Aguirre com umas novas ideias do Jardine, eu acho que o São Paulo tem bons frutos para colher para frente. E para te liberar, porque tem festa em casa, tô sabendo, né? O São Paulo tem 2 jogos fora de casa, contra Vasco na quinta-feira, você não vai jogar porque você está suspenso, depois tem Chapecoense na última rodada e Sport, correndo atrás do Grêmio. Como é que é ter que depender de um tropeço do Grêmio para ir direto à Copa Libertadores? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Encarar todos os jogos como uma decisão, como a gente vem fazendo, e fazer a nossa parte e torcer mais para frente pelo tropeço do Grêmio, mas acho que o mais importante é a gente focar no nosso trabalho, focar na evolução que o Jardine pede para a gente ter sucesso. Aniversário em casa é do filhão, é isso? Como é que é? É aniversário do meu filho, mas ele já tá chato ali, eu acho que ele vai dormir no meio do caminho. Como é que ele chama? Henry Miguel. Quantos anos? 2. Parabéns para a família, valeu. Obrigado. Tá aí, Flávio. O Bruno, se você me permite rapidamente, o Fábio tá falando aqui, vamos chegar aqui no Fábio, no goleiro do Cruzeiro? Vamos ouvir aqui o goleiro do Cruzeiro falando. E meu foco não muda, sempre é melhorar a cada temporada. E aguardando uma chance com seleção ainda? Aguardando a chance de permanecer no Cruzeiro, jogar mais tempo, né? Meu contrato vai até o final do ano que vem. Então eu espero jogar bem aí 2019 aí para quem sabe aí continuar jogando em alto nível e o Cruzeiro me dê outro contrato. Se o Mano falar com você assim, você pode tirar férias antes, você vai até a última rodada, se é aquele jogador fominha que quer jogar? Jogar é sempre bom, né? Quando a gente chega nas férias, né,
maioria dos jogadores querem jogar. Muito difícil fazer aquela peladinha de férias, né? Então, estou sempre à disposição do Mano, do Robertinho, né? Mas sempre ciente que todo mundo quer jogar, o Rafael treina bastante também, esperando uma oportunidade. E quem vai determinar é sempre o Mano e o Robertinho. Obrigada. Então, goleiro Fábio. Tá aí, portanto, o Flávio. O Fábio passando por aqui, né? Rescaldo aqui dos jogadores do Cruzeiro saindo. O Bruno Alves conversou conosco de forma exclusiva. O Bruno pode mostrar aqui, ó, nesse corredor aqui, ao fundo aqui, Flávio, só para ilustrar para os nossos telespectadores, é dali que surge o técnico Giardini que vai para a entrevista coletiva. Nós continuamos posicionados por aqui, aguardando então a entrevista coletiva do técnico do São Paulo, André Giardini, conquistou a sua primeira vitória, só lembrando, né, que o São Paulo tem mais 3 jogos para tentar a vaga pela fase de grupos, já ir direto pela fase de grupos, só repetindo, dessas 3 partidas, 2 fora de casa, contra Vasco na quinta-feira, sem o Bruno Alves que falou conosco, a Chapecoense na última rodada lá em Chapecó, e tem uma única partida para fazer ainda no estádio do Morumbi contra o Sport. Continuamos por aqui, o Mesa Redonda ao vivo na zona mista do São Paulo, é estádio do Morumbi. O São Paulo venceu por 1-0 com o gol do Diego Souza, que passou por aqui e deixa eu ver. Não, parece que deve estar falando lá embaixo. Eu vou tentar daqui a pouquinho voltar com o Diego Souza, se você me permite, ele está lá embaixo. Vamos ver se a gente pega ainda uma palavrinha do homem que fez um golaço aqui no Morumbi, tá certo, Flávio? Corre lá, Garrafa. O Garrafa falou dos jogos, São Paulo vai pegar 3 desesperados, né? Sim. 3 times que vão brigar para não cair. Vamos ver os outros adversários, vamos ver os 5 primeiros, que assim a gente já tem uma noção, inclusive, da dificuldade do Palmeiras. Vamos lá. Na tela, o Palmeiras, o líder. América em casa, Vasco fora e Vitória em casa. Tem como escapar do Palmeiras, impossível, não tem jeito. O Internacional, ele joga com o Atlético Mineiro em Internacional, joga em casa também contra o Fluminense e joga fora contra o Paraná. O Paraná é capaz de jogar esse jogo para algum lugar que tenha muito gaúcho. Vai vender, com certeza, o jogo. Diego Souza está falando? Vamos lá então, a gente só volta com a nossa tela. Vamos lá, Garrafa. E esse gol classificou o São Paulo para a Libertadores. Fase classificatória já está, agora é buscar a fase de grupo. Qual a importância desse Vamos gol? ouvir aqui a importância do gol e dos pontos que ele ajudou a São Paulo conquistar. Vamos ouvir o Diego Souza. Fico muito feliz, é um lance muito rápido e você tem que decidir em segundos e fui feliz no domínio e na finalização. Mais feliz ainda pela vitória e por estar entre os 6 já classificados para a próxima Libertadores. Só que não dá para parar por aí, porque você classificando em 6º, 2 pedreiras pela frente, em 5º 1, e a gente dá essa briga direta aí com o Grêmio. E vamos até o final em busca dessa 4ª colocação para entrar diretamente na fase de grupos e ter um pouco mais de tempo para se preparar bem. Você já teve oportunidade de ver o gol? Tá saindo do vestiário agora, eu sei, mas já teve oportunidade de ver o gol? Foi um golaço. É um gol para rever várias vezes, viu, Diego? Não tive a felicidade ainda de ver. Vou ver assim que chegar em casa. Mas peguei bem na bola, mas não cheguei a ver ainda como foi. O Diego, e esse resultado, é importante o São Paulo voltar a vencer, vinha aí numa sequência de 3 empates, né? Segue aí colado com o Grêmio, só está fora do G4 porque vocês têm uma vitória a menos. A gente empatou muito, né, nesse campeonato, perdemos menos, mas empatamos bastante. E é buscar, cara, o time do Grêmio é uma equipe muito qualificada, as 2 equipes têm jogos fora agora difíceis, e eu acho que quem conseguir uma vitória fora de casa agora vai decidir bem o campeonato. Valeu, gente. Obrigado. Bom, um detalhe, hein? Ô Flávio, a gente já tem o sinal da coletiva. Deixa eu chegar para cá para tirar o pessoal da Fox de trás de mim aqui. Já temos o André Giardini na entrevista coletiva. Vamos acompanhar então, Flávio, o técnico do São Paulo, André Giardini, 2 jogos, a primeira vitória dele à frente do elenco tricolor. Flávio, Giardini falando. Maior de situações, transformar o time num time um pouco mais perigoso. Agora, é um desafio tremendo, porque são pouquíssimos treinos, por mais que a gente tenha jogadores experientes. Sem o treino, eu sou um treinador que acredito demais que a ferramenta treinamento ela é decisiva para realmente haver a transformação. Os zagueiros, para quem quer propor o jogo, hoje todas as equipes que procuram isso contam com os zagueiros começando o jogo com um bom passe, com uma boa escolha, municiando os jogadores mais à frente, porque a partir do momento que a gente permite jogadores virem buscar a bola nos pés dos zagueiros, começam a faltar jogadores nos outros setores. Então, justamente é o que a gente está tentando melhorar, pequenos detalhes para que o time consiga ocupar melhor o campo, e eu acho que isso hoje a gente conseguiu em alguns momentos contra o
o Cruzeiro ocupar um pouco melhor o campo e, a partir dessa melhor ocupação, conseguir agredir com um pouquinho mais de consciência o adversário. Jardine, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente teve só 14 mil pessoas hoje, né? Um jogo desse tamanho, um jogo super importante, 24 mil no último jogo do São Paulo, e evidentemente que a arquibancada é um reflexo do que acontece dentro de campo. Queria que você falasse, em relação a isso, de que maneira reconquistar essa torcida que foi tão presente, tão atuante durante o campeonato. Evidentemente que o São Paulo só tem mais um jogo aqui em casa, né? Mas você sente também, por estar no meio de tudo isso, por vivenciar todo esse clima que ao redor do São Paulo, tudo, que a torcida realmente está desconfiada, deu uma apagada com tudo que aconteceu? Eu quero até te agradecer a pergunta, porque me permite fazer um agradecimento imenso à torcida que veio hoje, com chuva, ainda vendo a equipe jogar um futebol que não é aquele que lhe encanta. Eu acho que o reflexo do desempenho nos últimos jogos do São Paulo é a torcida na arquibancada, né? Claro que a torcida quer, em primeiro lugar, vencer, como todos nós, né? O futebol ele é movido a resultado, mas quando as atuações também proporcionam um espetáculo um pouco melhor de se assistir, se convida um pouco mais as pessoas a assistirem o jogo. E a gente ainda tem bastante consciência de que não proporciona um espetáculo muito prazeroso de se assistir, né? A torcida do São Paulo vem porque ela ama realmente o clube, é uma das torcidas que mais botou gente no estádio. Então eu só tenho que realmente agradecer e que bom que esse pessoal que veio hoje, o que eu percebi foi que cantou do início ao último minuto do jogo e isso com certeza nos empurrou ali naqueles momentos difíceis que a gente passou no final do jogo. A torcida teve do nosso lado. Jardine, boa noite. Classificado agora para a pré-Libertadores, dá para falar a sua vontade, pelo menos para o ano que vem, a sua vontade é ser efetivado como técnico do São Paulo, do principal? E uma segunda pergunta, além, claro, do São Paulo fazer a parte dentro de campo, tem que torcer um pouquinho contra o Grêmio? A gente colocou internamente essa meta, a gente vai brigar sim com o Grêmio, com todas as nossas forças para conquistar essa quarta vaga, entendendo que dificilmente os três primeiros, Palmeiras, Flamengo e Inter, deixarão de ser os três primeiros da competição. Então a briga que a gente vai focar e botar todos os nossos esforços é nessa quarta vaga, que a gente está junto com o Grêmio, a gente precisa fazer um ponto a mais, né? E isso é bastante possível, né? E sobre o ano que vem, na verdade eu já respondi, né, na outra coletiva, e eu quero mais uma vez não criar expectativa, porque não é bom nem para mim, nem para a direção. Isso vai estar na mão deles, eles estão observando o meu trabalho, estão observando o mercado, e eles vão saber, a direção vai saber fazer o melhor para o São Paulo para o ano que vem. Jardine, boa noite. Tá no ao vivo, relaxa. A gente vai ter que ir pra lá, não chama não. O campo também tá ruim, fica rápido. Por favor, porque ele já é o... Você vai parar com ele ali? Então, vem. Segura aí. Flávio, a gente... Tá ok. Vamos? Vamos ouvir aqui o Thiago Neves aqui, ó. Tá ok. Vamos se posicionar aqui para ouvirmos aqui o Thiago Neves falando sobre o Vitória para buscar reabilitação. É um jogo que é importante para a gente. Não sei o que a comissão vai fazer, não sei se o Mano, o Sidney vão conversar, o que eles vão pensar para esse jogo. É um jogo para a gente conseguir honrar a camisa do Cruzeiro, subir um pouco mais a tabela, somar esses pontos que para a gente é importante, e para os jogadores que forem jogar. Então, descansar esses dias que a gente tem para descansar. Quarta-feira é uma pedreira, porque o Vitória está brigando lá embaixo e vai vir para tentar ganhar o jogo. Foi assim contra o Ceará, a gente acabou dando mole, acabamos perdendo em casa, então a gente já tem essa lição, sabe que contra o Vitória tem que entrar 100% para poder ganhar esse jogo. O que é um final digno para o Cruzeiro aí nesses 3 jogos que restam, principalmente os 2 em casa, agora contra Vitória e Flamengo, Thiago? 3 vitórias, acho que são 3 jogos difíceis, mas 2 em casa e depois sai contra o Bahia. Eu acho que a gente tem condições sim, de fazer 3 vitórias em 3 jogos. Thiago, para nós de São Paulo aqui, vivemos uma expectativa de final de temporada. O Cruzeiro já praticamente encerrou o ano dele, tem jogos ainda pela frente, e a gente gostaria de saber um pouquinho do seu futuro. Você é sempre um nome comentado por aqui, tem contrato terminando com o Cruzeiro no final da temporada. Já tem definido o que vai fazer? A ideia é renovar com o Cruzeiro? Conversou com o Cruzeiro? Há possibilidade de alguma situação, não? Não precisa nem renovar ainda, porque eu tenho contrato até o final do ano que vem, né? Tranquilo. Eu tenho contrato até o final do ano que vem, então eu tô tranquilo, como todos já sabem, estou em casa. Mas
Vamos ver, as conversas não começaram, não quero nem participar, só quero aproveitar esse final de campeonato, aproveitar minhas férias, minha família e quando voltar aqui, se acharem que devem conversar comigo, a gente sempre conversa. Thiago, você... Tá certo. Aí, portanto, então, Flávio, a palavra do Thiago Neves, porque é sempre um jogador comentado aqui no futebol paulista, né? E você viu, ele mesmo dizendo que tem contrato até o final do outro ano e não no final dessa temporada, deve ter uma conversa com o Cruzeiro, a entre safra chegando por aí, de repente é um jogador que pode ficar no mercado e jogador de qualidade, né, Flávio? Bastante. Daqui a pouco o Garrafa volta para um fechamento e você participa com a gente. Hashtag Mesa Redonda, Guilherme Camargo. Tem bastante gente falando com a gente aqui, Flávio. O Alexandre Pacheco tá falando, Raí é dirigente e fez o que tinha que ser feito. Tá falando sobre a demissão do Aguirre. O Adalto Reis está querendo perguntar pro Vampeta e pro Miller o que vocês acham, se vocês acham que os jogadores do São Paulo queriam derrubar o Aguirre ou não. Tá aqui, ó, Vampeta e Miller. Ó. Derruba, Miller. Derruba. Se teve um, foi o Nenê só. Os demais não. Exatamente, exatamente. Não, quando o grupo se reúne, derruba mesmo. Claro que derruba. Eu só vi publicamente discussão só com o Nenê. Quando o Nenê estava jogando, tava tudo bem. Mas como o Lugano falou, o Nenê já contrata ele com o biquinho, né? Ele brigou com o Zé Ricardo. Vê aonde ele vai, não jogou. Ele gosta de jogar. Traz o pacote completo. Já é. O Lugano foi muito feliz. O Lugano, aliás, tem uma tirada boa. É o encantador de cobras, que é o Tite. Né? Contrata o Cubiquinho. Eu gostei da tirada do Lugano. Dos três, pra mim, fera é o Lugano. Fera é o Lugano. O Lugano, esse é líder. Ele conseguiu fazer a intervenção na Federação Uruguaia de Futebol, comandando todas as esferas de futebol do Uruguai. É um cara com uma inteligência acima da média. Para mim, esse é o cara. Mas parece que ele já está ficando a mais. Mas Flávio, mas acho que ele pisou na bola. Porque se ele vem a público, ele é chefe do Nenê. E ele fala para a imprensa que o Nenê faz biquinho, e já conhecia lá do Paris Saint-Germain, isso é coisa para tratar internamente. Aí chama o Nenê. Ele que chama com tom de humor também, né? Já contrata com... Mas a gente sabe que o cara tem pacote completo. Quando trouxeram o Felipe Melo, os caras sabiam o tipo de jogador que ele era. O lado bom e o lado ruim. Quando contratasse um Edmundo da vida, sabia naquele momento... É normal. Normal, né? Só que tem uma coisa, né, Flávio? O cara tem que aprender a falar português, né? Até hoje ele não sabe falar português. E se eu não prestar muito bem atenção no filme eu não entendo nada. Não entendo absolutamente nada. Mas o cara aqui do lado, no Uruguai... O Poi trabalhou no São Paulo quase 50 anos. E também não falava. Não, mas o Poi até que eu entendi. Eu peguei o finalzinho da carreira do Poi. Eu peguei a parte, mas era complicado. Era complicado, mas dava para entender. O cara queria fazer entender. Pedro Rocha dava entrevista quase que em português. O cara queria. Lugano, estava no país. Agora, Lugano, acorda, meu filho. Mas você está falando acorda, falar a língua mas aqui, tem que ver se ele está aqui no Brasil. Tem que ver se ele está aqui. Se tiver algum jogo da Champions, Boca e River, ele deve estar lá, entendeu? Como é que é? Tanto é que na reunião do Lugano, tem que saber se ele está em São Paulo. Tá de olheiro. Olheiro? É mesmo? Tanto, engraçado que na demissão do Aguirre só tava o Leco e o Raí, interessante. Diz que parece que o cara... Pois mas ele foi... Mas aí é que tá. Ele foi colocado à margem. Quem trouxe nós estamos dizendo que o Diego Aguirre ele tem um foi cargo de relações internacionais. Foi o Lugano que trouxe. O Lugano que conhecia. Todo mundo sabe disso. O Leco conhecia o Diego Aguirre. Quanto a falar o idioma, tem um monte também aí que vai pra coletiva brasileira que eu não entendo nada que os caras falam de bola. Quanto a isso brasileiro. Linha alta, linha baixa, eu não entendo nada, tem um monte. Não, isso aí é verborrogia, né? É o cara que fala e não diz nada. Agora, o tal de Lugano podia aprender a falar português. Não vai fazer mal. Você não aceitaria o Messi falando do jeito que ele fala, né? Não, mas o Messi... O Tevez falava bem português. O Tevez... Não, o Tevez não falava nada. O Tevez, ele fala Tevez. Ele não fala nem espanhol, nem ele não fala nada. O Barco. Ele fala o dialeto do bairro dele. Fala que ninguém entende. O Tevez, o que ele fala é ininteligível. É um grunho, é uma coisa meio esquisita. E joga pra caramba. Você pegava o Balbuena no Corinthians, o Balbuena falava o português já limpo, né? Quem? O Balbuena. Mas o Balbuena, ele tem parente, né? Não sei, eu sei dele. Cidade de Leste ali do lado. Vamos voltar pra tela, que a gente tá vendo que é importante pra caramba, pra gente ter uma noção mais geral do que falta. Então, Palmeiras, relembrando, então América em casa, o Vasco fora e o Vitória em casa. Perde ponto aí contra o Vasco. Quê? Também acho. Perde ponto contra o Vasco. E contra o América. Então ele fecharia o título em casa. Em casa com o Vitória. Vai perder em casa do Vitória em casa. Pode ser. O Internacional, Atlético em casa,
o Fluminense em casa e o Paraná fora. Ganha os 3 jogos. É uma molezinha aqui. Ganha os 3. É uma molezinha, Tese. Flamengo, Grêmio em casa. Ó, a tabela do Flamengo é um horror, pô. Grêmio em casa. Se o Palmeiras não ganhar nenhum jogo, o Flamengo com essa tabela não alcança o Palmeiras. Ó, Grêmio em casa, Cruzeiro fora e Atlético Paranaense fora. Se o Palmeiras não ganhar nada, o Flamengo não chega nos pontos. O Atlético em casa, é. Não, mas não dá. Como é que você vai fazer isso aqui? Vai tirar 5 pontos com isso aqui? Acho muito difícil. O São Paulo, Vasco, o Sport e o Chapecoense, como já estava, 2 fora. E o Grêmio... Olha o Grêmio. Ó. Enquanto o São Paulo está jogando com o Vasco fora, o Grêmio está jogando com o Flamengo fora. Aqui eu acho que o São Paulo passa o Grêmio. Aí a chance de... Aqui passa o Grêmio. Aí o Grêmio vai jogar contra o Vitória fora e o São Paulo pega o Sport em casa. Aí o Grêmio pega o Corinthians lá em Grêmio e o São Paulo pega a Chapecoense fora. E já rebaixada também. Gente, está com jeito de que dá pro São Paulo passar. Dá pro São Paulo passar, né? O normal acho que o Grêmio não ganha do Flamengo, não. Não sei se o São Paulo passa pelo Vasco com essa facilidade toda, não. A gente vai ver daqui a pouquinho o Corinthians e Vasco. O Vasco deu canseira no Corinthians aqui em Itaquera. E com a corda no pescoço. Não acho que a chance do São Paulo passar está na rodada de quarta-feira agora, Flávio. Eu acho que o Grêmio não ganha do Flamengo lá no Maracanã. Porque o Flamengo... Então, se o Grêmio ganhar do Flamengo ou empatar, e o Palmeiras ganhar do América, ele vai ganhar, o Palmeiras já é campeão. Aí ele antecipa. Então o Flamengo precisa ganhar para continuar o campeonato. Né? É em cima disso. Eu acho que o Palmeiras vai perder do América. O Palmeiras perde do América e perde do Vasco. Dentro de casa? Dentro de casa. Ah, não perde. O Vasco é lá. O América o Vasco é fora. O Vasco é fora. O Vasco vai acabar não caindo para a segunda divisão, porque ontem armou o maior circo do mundo. Nunca vi um circo tão bem armado, em cima de nada, né? Em cima de nada. E vamos ver se foi em cima de nada. Teve um pênalti, teve um pênalti. Vamos ver se foi em cima de nada. Na minha opinião, eles estão reclamando de 3 pênaltis, nenhum deles aconteceu. Pode pôr aí, pelo menos. Pode mostrar à vontade, não aconteceu nada. Para você não ficar só falando sem que a gente comprove, a gente já vai ver o Corinthians já. E vamos ao nosso lance Lux Colo de hoje. Já vimos algumas vezes esse lance, mas vale a pena rever o gol do Diego Souza. Um belo gol. Pega de voleio, um golaço. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte com Lux Color, você também. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. O gol do Diego Souza, o nosso lance Lux Color de hoje.